Olá, gente maravilhosa! Mais um dia aqui para falarmos de outro capítulo do livro, tratando cada bloqueio. E hoje nós vamos falar sobre um assunto polêmico aqui: sexualidade. Algo que gera curiosidade e muitas dúvidas. A sexualidade, vamos lá. A aceitação de si mesmo é uma jornada que exige coragem. Quando traumas nos afastam da nossa própria essência, nós carregamos culpa, vergonha e medo. Mas quando nós aprendemos a nos libertar dessas amarras, nós conseguimos encontrar a conexão, a leveza e a autenticidade. Baseado nas 3 vertentes que estamos falando, a PNL vai dizer que experiências traumáticas podem criar bloqueios inconscientes que nos fazem reprimir aspectos naturais que são da nossa própria identidade. A mente, para se proteger, ela ativa mecanismos de defesa que geram desconexão e muita autocrítica. Mas ao ressignificar a percepção sobre nós mesmos, nós conseguimos recuperar nossa autenticidade, a nossa segurança emocional. Neurociência fala que o nosso cérebro associa a dor emocional a determinados gatilhos e ele tenta evitar situações que remetam a experiências do nosso passado. Só que isso pode gerar ansiedade, autossabotagem e desconforto com o nosso próprio corpo. Mas quando nós aprendemos a lidar com essas emoções de maneira consciente, nós vamos ativar áreas ligadas ao bem-estar e principalmente a aceitação. Lá na Bíblia, no Salmo 139:14, nós encontramos o seguinte: Eu te louvo porque me fizeste de maneira especial e admirável. Teus feitos são maravilhosos. E esse versículo, ele me lembra que nós fomos criados com propósito e com perfeição. E que a nossa essência, ela não deve ser sufocada por culpa ou por medo. Durante muito tempo, eu vivi presa ao peso de experiências que me afastavam da minha própria identidade. E sem perceber, os traumas do passado, eles moldaram a minha visão sobre mim mesma. Eles geraram sentimentos profundos de vergonha e de muita repressão. Era como se houvesse algo errado em simplesmente existir ou em simplesmente ser aquela que eu deveria ser, quem eu era. E esse bloqueio, ele me afetou por diversas formas. Eu carregava culpa por sentir emoção natural, medo de julgamento externo e uma desconexão intensa com o meu próprio corpo. A ansiedade tornava constante na minha vida, porque no fundo eu estava sempre tentando me encaixar em expectativas que não eram nada minhas, mas que eu acreditava que seriam necessárias para que eu fosse aceita. Até que um dia eu percebi que viver assim era apenas sobreviver, não era realmente viver. E a repressão, ela não me protegia, ela me afastava de mim mesma. Então eu comecei a questionar todas as crenças que mantinha presa e eu passei a enxergar a minha essência sem culpa e sem medo também. Claro que o processo de libertação foi gradual, porque eu aprendi a acolher a minha história e entender que a minha identidade não precisava ser definida pelos traumas que eu havia passado na minha vida. E com o tempo, eu passei a me conectar novamente comigo mesma, eu passei a aceitar a minha jornada, eu consegui celebrar quem eu sou sem a necessidade de esconder ou de me moldar a padrões que eram externos. Hoje eu sinto leveza onde antes havia peso, porque eu aprendi que a verdadeira liberdade não está em seguir normas impostas por dores antigas, mas está em aceitar e respeitar a minha própria verdade. E o que eu quero dar de conselho para vocês nesse dia é que você não precisa carregar culpa por ser quem é. A sua essência, ela não merece ser reprimida pelo medo que um dia te feriram. A jornada de aceitação, ela é um processo, mas quando você decide se libertar, descobre que sempre teve o direito de existir plenamente. Se este conteúdo falou com você, sinta-se parte. Ative as notificações, curte, comenta aqui embaixo o que mais te tocou. Compartilhe com alguém que você ama e se inscreva no canal para não ficar de fora.
porque quando você interage, essa mensagem chega a mais pessoas e juntas a gente vai muito mais longe e leva a cura conosco também. E se você quiser aprofundar, me chama lá no Instagram, @maite_francine. Lá eu compartilho conteúdos exclusivos e os bastidores da minha missão também como mentora literária. E claro que não podia deixar de fora esse convite. Se você sonha em transformar a sua história em palavras, assim como muitas pessoas estão fazendo, ou deseja participar da nossa mentoria Mentalidade que Cura, fala comigo por lá também. Vai ser uma honra te acompanhar de pertinho. Te aguardo lá. Até mais!